Este corte aborda a importância de controlar o estresse por meio da gestão de foco e atenção. Existe diferença entre o estresse que você controla e o que não controla. Ele enfatiza a necessidade de lidar proativamente com o estresse controlável, utilizando mecanismos cognitivos para vencer a procrastinação, e a importância de observar as situações sem reações extremas. Explica também que a meditação não é apenas relaxante, mas sim um exercício para manter o foco em um objeto, como a respiração. O corte menciona benefícios adicionais da meditação, como a melhoria na gestão do tempo, na capacidade de fazer autoavaliações e na introspecção. Agora, o que você controla tem a ver com você vencer a procrastinação. Porque muito do estresse que você não controla, você lida de uma forma, e o estresse que você controla, as coisas que te causam estresse que você controla, você lida de outra forma. Um é de uma forma extremamente proativa, né, de você fazer todos esses mecanismos cognitivos que a gente conversou para vencer a procrastinação e resolver a porra do problema. E os outros têm a ver com você não fazer força. Você deixar as coisas acontecerem, né? Você, tipo... Cara, se você não controla aquilo, não há nada que você possa fazer com relação àquilo. Então, o negócio do meu carro lá. Começou a apitar a porta, eu não conseguia trancar o carro, não ia poder sair de casa com o carro, porque eu não ia poder deixar na rua, que eu não posso trancar, etc. O que eu posso fazer sobre isso? Tem uma coisa que eu posso fazer, que é tentar resolver. Que é dedicar tempo e esforço para tentar resolver. Agora, esperar que ele milagrosamente resolva, ou ficar esperneando porque ele tá assim, não vai adiantar nada. Então poupa a sua energia com relação a isso. Desativa o seu sistema nervoso. E muito sobre a parte que você não pode controlar do estresse tem a ver com aquela regulação fisiológica do estresse. Então, você respirar de uma certa forma pode te ajudar a regular o estresse. Você dormir bem ajuda muito a regular o estresse. Né? Inclusive, muitas vezes percebam, quando você está estressado com alguma coisa, né, e você dorme bem, no próximo dia aquela coisa não parece tão importante. Por mais que não tenha resolvido o problema. Porque quando você dorme, durante o sono REM principalmente, rola uma reparação emocional de aprendizados. E as coisas que eram muito ativantes emocionalmente para você ontem, hoje já são menos. Porque rolou um reprocessamento dessa informação como uma memória mais neutra, e agora você consegue ver mais sobriamente aquilo lá. Então dormir é muito importante. Não era tão importante, mas você se deixou levar pela essa ativação do estresse que criou uma resposta fisiológica, né? Porque o estresse é uma resposta fisiológica não específica. O seu corpo não sabe por que você está estressado. O seu cérebro sabe. E aí ele manda os sinais para o seu corpo se estressar. Mas na hora que você se estressa, aquele sinal de estresse demora a dissipar. Demora muito. Tem um monte de cortisol, um monte de adrenalina, um monte de ativação simpática. E isso demora a se dissipar. Quando você dorme direito, né, você se exercita, você dorme, você faz as coisas certas, na hora que você acorda de manhã, o problema ainda tá lá. Só que a primeira resposta ao estresse não vai ser a mesma. Então toda aquela ativação neural não vai acontecer de novo da mesma forma. Então, a meditação, na verdade, ela é um exercício de foco. Não é necessariamente uma coisa relaxante, tá? Mas o que é interessante na meditação para regulação de estresse? Porque por ser um exercício, um comportamento voltado para você treinar a sua atenção, ele te ensina a você voltar a sua atenção para as coisas que você controla e você abrir mão das coisas que você não controla. Então, grandes meditadores, eles falam sobre um conceito chamado equanimidade. Né? Eu acho que é essa a palavra. É equanimidade. Depois, talvez eu me corrija, mas por enquanto é isso. Equanimidade é quando você tem Você olha para as coisas com um ar de sobriedade e você não tenta rechaçar aquilo que é desconfortável e você também não tem desejo por aquilo que é prazeroso. Você trata tudo como é, simplesmente. Você observa as coisas como elas são. Por exemplo, você está lá meditando e você começa a ter, sei lá, uma coceira atrás da orelha. Aquilo é desconfortável. Mas quando você está meditando, você percebe aquilo lá e começa a te distrair da sua meditação, que eu vou explicar que tem um objeto de foco, etc. Quando você começa a perceber aquilo lá, nossa, tá me irritando aquilo. E você começa a se ativar. Nossa, que irritante, que merda, eu não consigo concentrar por causa disso, blá, 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 blá. Quando você tem equanimidade, você fala assim, olha,
uma coceira. É uma sensação. Só isso. Só isso. Ou tipo assim, cara, que gostoso o cheiro desse incenso. Nossa, que bom, preciso comprar mais desse incenso pra ter mais e usar sempre. Nossa, é muito bom esse negócio. Cheiro. Ele só é cheiro. E é difícil demais isso, cara. Difícil demais. Porque essa equanimidade te dá um poder muito grande de lidar com situações estressantes. Né? É como se fosse uma não uma interpretação, é uma interpretação crua. É um raw footage da realidade. Exato. É uma boa essa. É uma sensação sem tempero. Isso. É uma sensação sem tempero. Então você simplesmente recebe aquele estímulo sensorial só. Você não interpreta nada sobre aquilo lá. Pelo menos no tipo de meditação que eu pratico, que é esse mindfulness, é você tentar manter o seu foco num objeto só. E quando eu digo objeto, pode ser várias coisas. Pode ser um mantra, pode ser a sua respiração, que é o que eu mais uso, pode ser um objeto físico, visual. Pode ser parte do teu corpo. Pode ser parte do seu corpo. Exatamente. Então você manter o seu foco, a sua atenção naquilo lá. E é impressionante o quão rápido você perde o foco no começo. Às vezes você fala, conta suas respirações. Você chega no 3, você tá viajando. E é impressionante. Você fala, mano, óbvio que eu vou conseguir ficar 5 respirações prestando atenção, mas não consegue. Você viaja, velho. Você viaja. E é aí que tá. Porque as pessoas acham que, mas eu não consigo meditar, então. Não. Meditar é o ato de tentar fazer isso. Porque a hora que você falha, você viaja na maionese, você vai ter um pensamento X. E o ato de você perceber que você está viajando na maionese chama introspecção. Essa introspecção já é um exercício. É como se você fizesse uma repetição. Você levantou um peso, tipo assim, olha, percebi que eu viajei. E você voltar pra meditação foco, é mais uma repetição. Então, quanto mais você errar na meditação, melhor. Porque você tá treinando o seu foco. Então, é isso. A meditação é um treino para você aprender a lidar com o estresse, para você aprender a usar melhor o seu tempo, para você parar de procrastinar. A capacidade de você sentar e fazer uma visualização sobre a sua inconsistência temporal requer que você consiga focar naquilo. Né? Então, a sua capacidade de fazer uma autoavaliação da sua nível de percepção de esforço durante um exercício físico requer introspecção. Então, a meditação ela é como se fosse um treino mental para você viver sua vida melhor.